Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um podcast. Hoje que estamos encerrando a temporada de outubro, trazendo para vocês durante esse mês a nossa querida Sheila Galba, onde ela trouxe a sua história, todas as vivências, as experiências, a superação. Foi uma temporada ultra emocionante. Você que acompanhou viu aí realmente assim que a história dela inspira não só a mim, mas a todos que acompanharam até então. Também tivemos muita informação, muito esclarecimento de como nós podemos ali não só caminhar naquele processo da prevenção, como do tratamento e o pós-tratamento também, de como a gente pode ali ressignificar toda a situação. Mas hoje nós vamos trazer uma outra temática para encerrar essa temporada e também trazer para vocês uma conscientização para um outro contexto. Mas antes de começarmos, eu quero lembrar para vocês que o nosso programa ele é apoiado pelo Instituto Arte da Fé, também pela GS Distribuidora e a Arte Modular. E lembrar vocês, claro, que eu não podia deixar de lembrar, vai lá e corre, assina o canal, ativa as notificações, deixa lá o seu like e vem conosco, porque hoje nós vamos falar sobre mulher na política. Ela, por ter sido vereadora, por ela estar à frente também, dentro do União Brasil Mulher, ela vai estar falando um pouco sobre o que ela desenvolve através do União Brasil, no estado de Sergipe, e vai trazer para você, assim como para mim também, um despertar para esse mundo político e como nós mulheres podemos e devemos ocupar o espaço de poder e, claro, trazer para você também que de repente não tem interesse de ocupar o cargo no cenário político, mas também da tua importância em apoiar uma outra mulher para estar exercendo esse papel para todas nós. Mais uma vez, Sheila, muito obrigada. Oi, meu amor, eu que agradeço mais uma vez. E finalizando, né? Que pena, né? Mas 2026 e tá vem com novidade, e aí você vai voltar para trazer essas novidades, amém, obviamente. Que assim seja feita a vontade do papai. Amém. Então, veja, você falou da questão de eu estar vereadora de Aracaju, né? Mas eu quero que vocês entendam em casa que nada na minha vida, nessa vida política minha, nada foi programado. Tudo que vocês acompanharam, todos esses episódios, né, do Outubro Rosa, foi justamente isso que me levou até estar na política de Sergipe, né? O que eu tive foi um câncer e eu estava lutando pelo meu tratamento e pelo tratamento das pessoas que precisavam de saúde naquela época e não parei mais de lutar. Eu me curei, mas eu perdi várias mulheres com câncer. Então, eu me senti no direito, na responsabilidade de lutar por aquelas que estavam vivas ainda. E aquelas pessoas que iam ter o câncer não passar pelo que eu passei. Falta de medicamento, máquina quebrada, entendeu? Então, foi isso que me levou até a política.
quando eu estava na luta daquela máquina que quebrava bastante, a primeira vez que eu sentei na frente de um secretário de saúde, as minhas pernas tremeram. Mas eu não deixei aquilo transparecer. Perfeito. E aí e o secretário, na época, até me chamou para participar da mesa, sentar na mesa da coletiva. Da coletiva de imprensa. Então, naquele momento, eu percebi a força que a gente estava tendo ali. Né, a força da mulher. Isso há 11 anos atrás. Há 11 anos. Então, as coisas foram, nada foi programado. Eu não tenho ninguém na minha família político. Não tenho ninguém. Nunca tive intenção política. Nunca. Mas as coisas foram acontecendo e a gente tem que pegar, né, todas as oportunidades que vêm pra gente. Então, eu decidi em 2018, tá? 2018, estar candidata a deputada estadual. 2018, ninguém conhecia Sheila Galba, só aquelas pessoas que faziam tratamento comigo, e lógico, todas aquelas pessoas que me viam na televisão carequinha, lutando. 2018 eu já não estava mais careca, já estava com cabelo grande, mas eu resolvi aceitar esse desafio. Então, eu fui para uma campanha sozinha. Quando eu falo sozinha, é sem ter nenhum político apoio grande apoiando. Né? Partido apoiava. Eu fui para um partido muito pequeno chamado PTC, Partido Trabalhista Cristão. Eu fui para um partido maior, e aí o partido maior queria me colocar, não, bota ela aqui, deixa ela aqui. Eu disse, não, veja, não, eu não quero servir de escada para ninguém. Eu quero ter o direito de concorrer. Aí o presidente do partido fez, coloca assim mesmo, viu? Coloca ela aí no PTC. Sem contar que a causa da qual você defendia era uma causa... Defendia não, defendo. Né? É uma causa de extrema relevância. Exato. Né? E que, assim, é necessário ter alguém com voz, com atitude, e que viveu e que conhece a realidade do desafio que é uma luta com o câncer. Exatamente. Então, assim, vacilo, né, desse partido, não, né, eles não achavam que eu ia ter tanto voto. Eu tive 11.969 votos. Olha, parabéns. Sozinha, um carro doado por um deputado, né? Porque eu apoiei o deputado, vou até falar, Bosco Costa. Bosco Costa doou o carro para mim. André Moura, ele era candidato ao Senado na época. André Moura me ajudava com combustível. Um carro. E notas, não era dinheiro, eram notas de combustível. Sim, na tipo época, vale, né? Naquela época, né, para eu poder abastecer, porque abastecia o carro e rodava o estado de Sergipe todo. Eu, o meu filho Arthur, e mais 3 mulheres de peito. E um sobrinho de uma delas que revezava dirigindo o carro com meu filho. Então, uma vez era um, uma vez era outro. Enfim. Então, nós rodamos alguns municípios de Sergipe e eu tive 11.969 votos. Fiquei primeira suplente de deputada estadual. Sabe? Ninguém acreditava. Eu achava que eu ia ter mais de 20 mil votos. Eu disse isso a ele, eu vou ter 20 mil votos. Porque eu era muito inocente, madura, né? Verde, na verdade, na política. Então, eu achava, não, eu vou ter uns 20 mil votos. Tive 11.969, achei pouco, mas todo mundo, caramba, você sabe o que é isso? A sua primeira experiência? Como deputada estadual, ficar primeira suplente de uma coligação, uma coligação inteira de nomes gigantescos que tinham na coligação, entendeu? Então, enfim... E vale frisar, nós estamos falando de 11 anos atrás, num tempo que a mulher até então ainda não tinha tanto espaço. Não tinha nenhum. Não tinha muito espaço pouco. na política. É um desafio muito grande, exato. Mas há 11 anos atrás eu acredito que era muito maior. Era muito maior. E aí, em 2018, 2020, eu fui candidata a vereadora pelo Cidadania, também um partido pequeno, um partido grande, e eu tive 2.929 votos como vereadora. Fui a primeira vereadora do partido, né? Primeiro lugar no partido. Na época foi eu e o vereador Ricardo Marques, os dois foram eleitos vereadores de Aracaju. E tem uma coisa muito importante, que eu fui eleita vereadora, mas eu fiquei primeira suplente de deputada estadual, então surgiu a possibilidade de assumir a cadeira de deputada estadual e ficou para eu escolher. Você vai para vereadora ou vai para deputada? São 2 anos de deputada e 4 de vereadora. Você vai fazer o quê? 2 anos de deputada, Anne, eu ia ficar rica, né?
Eu ia ficar rica. Ia ajudar poucas pessoas, não ia dar para fazer um trabalho, né? Porque você já, com 2 anos, você já está focando na campanha de novo. Sim. Né? Então, não ia dar para fazer um trabalho. E vereadora, eu ia, o salário bem menor de vereadora, mas eu ia trabalhar de verdade. Você ia ter um período, uma jornada. Para trabalhar para o povo. Então, na minha vida, tudo eu perguntei ao meu pai. Papai, o que é que eu faço? Nosso Pai do Céu, o que é que eu faço? Em 2018, o senhor disse que não estava preparada, me deixou primeira suplente. Em 2020, o senhor está mandando eu escolher, pai. Isso à noite, viu? Deitadinha na minha cama. Eu não vou escolher, Senhor. Não vou escolher. É o Senhor que vai me direcionar. É o Senhor que vai me dizer o que é que eu tenho que fazer. Pasmem. Acordei no outro dia, 5 horas da manhã, e eu ouvi o meu pai. Mas eu não ouvi com o ouvido. Eu não ouvi com o meu olho, não ouvi com nada. Foi com o meu coração. Quando ele disse assim, filha, quando você recebe uma visita, o que é que você faz? Aí eu respondi ele com a minha boca. Eu lembro como hoje, nitidamente, o meu filho Pedro dormindo comigo na cama. E eu respondi para ele com a minha boca, Senhor, eu arrumo a minha casa. Aí ele disse, então, filha, arrume a tua casa. E eu entendi, eu me arrepiei inteira naquele momento, eu entendi que arrumar a casa era estar vereadora de Aracaju. Porque tem pacientes oncológicos, Anne, no estado de Sergipe todo. Verdade. Mas todos eles são tratados aqui dentro. Então, eu tinha que arrumar a casa, eu tinha que arrumar Até para Aracaju. você ter a condição, né, de receber essas pessoas que vinham de fora. Exatamente. Perfeito. Então, eu renunciei deputada estadual e fui para a vereadora. Passei 4 anos com um trabalho brilhante, assim, que eu tenho muito orgulho do que eu fiz durante os 4 anos. Vários projetos de lei que beneficiam as pessoas com câncer de Aracaju, né? E levei os projetos para alguns municípios do estado de Sergipe, Itabaiana, me ajuda, Itabaiana, Maruim, Propriá, Laranjeiras, Itabaianinha, Dores, vários municípios. Perfeito. Eu levei o projeto, que é chamado Projeto de Navegação de Pacientes com Câncer, que é lei aqui em Aracaju já, navegar o paciente dentro do sistema com um código diferente, para poder ele ter direito mais rápido a um exame de imagem. É como se fosse uma fila preferencial. É uma fila preferencial para pacientes que estão com suspeita de câncer. Perfeito. Então, isso já é lei aqui em Aracaju. Tem também a lei do girassol, do cordão de girassol. Quando você vê aquela pessoa na rua com o cordão de girassol pendurado no pescoço, foi Sheila Galba, né? Que ele é um projeto, é uma lei. Toda vez que eu digo isso aqui é minha lei. A carteira de fibromialgia de Aracaju também é lei nossa. Então, são várias leis que eu implantei, né, como vereadora, eu estou muito feliz porque algumas delas realmente estão sendo usadas pelo povo. E eu levei algumas delas também para os outros municípios, para as pessoas também terem um direito que as pessoas de Aracaju têm. Então, teve a reeleição, né, agora em 2024. E é isso. Nesta reeleição, né, Anne? Infelizmente, eu perdi por apenas 6 votos para o partido fazer 5. O partido fez 4. Se eu tivesse tido, eu ou qualquer um dos vereadores da coligação tivesse mais 6 votos, faria a 5ª vereadora, que seria eu. Então, eu perdi apenas por 6 votos. Aí agora, pegando o gancho, é onde a gente vai trabalhar agora a temática da importância. Você como mulher, vamos supor que você não tivesse ocupado um cargo de vereadora, mas na tua concepção, na tua visão, qual é a tua visão sobre a importância de uma mulher dentro da política, seja no executivo, seja no legislativo? Então, veja, nós mulheres, nós temos mais sensibilidade, no caso. O homem tem aquela coisa da força, né? Mas a mulher não. A mulher, além da força, porque nós somos fortes, também aqui não tem sexo frágil, né? Nós somos fortes, mas nós temos um olhar mais cirúrgico, sabe? É mais direcionado do que o homem. O homem, ele olha o todo. A gente não, a gente vai direto na ferida mesmo. A gente sabe realmente onde dói, a gente sabe o que é que tem que ser feito. Então a gente defende pautas da mulher, direcionada para a mulher. Mulher, sabe? A família, né? Exatamente. Eu acredito muito. Por que eu
quis trazer essa temática para esse último episódio, Sheila, porque eu entendo o seguinte, não desmerecendo vocês, tá, meninos? Coloque amor nas minhas palavras. Mas eu entendo que nós, mulheres, pelo instinto maternal, Sim. a gente consegue ter um olhar macro para diversas necessidades. Exatamente. E dentro da política, seja executivo ou legislativo, essas mulheres elas vão ter a oportunidade de entregar melhores serviços, melhores projetos que vá realmente atender às necessidades de forma, como você falou, cirúrgica. Cirúrgicas. Os meninos, eles têm um olhar muito mais técnico, Exato. muito mais racional. Ah. A mulher, ela consegue transitar o emocional, o racional, tá? E a força na parte mental. Sim. Os meninos, ele tem mais força braçal. É. Então, às vezes, eles conseguem desenvolver ótimos trabalhos, ótimos projetos de lei, mas esse olhar macro para Isso. detalhes Sim. da necessidade da população, É eu da acredito mulher. que nós, mulheres, conseguem ter melhor. Exatamente. E, às vezes tem pautas na Câmara de Vereadores que o vereador, como você falando, ele vê mais aquela parte mais macro. Né? Então aí a vereadora vai e completa com uma emenda naquele projeto de lei, onde facilita melhor a vida da outra mulher, da mãe, da dona de casa, sabe? A gente tem esse olhar direcionado para as mulheres, porque somos nós que sofremos dia a dia. A mulher, ela é dona de casa, ela é mãe, ela é esposa, ela trabalha na rua. Então a gente tem esse poder de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, com esse poder, a gente consegue ter um olhar mais cirúrgico, mais clínico naquela situação. Para aquela mulher, Sheila, na tua visão, para aquela mulher que tem o desejo, né, de participar do mundo político, mas não está sendo... não foi condicionada por uma causa, que é o seu Sim. caso, né? Você, queira ou não, você entrou no mundo Sim. político devido a uma causa. Exatamente. Tem outras mulheres que não é o teu caso, que não tem uma causa em si, Mas entende muito mas de entende política. muito de política. Qual seria o caminho para essas mulheres? Nós precisamos muito de mulheres na política, né? Então, o caminho é você tentar ver qual é o partido que tem uma proposta que vai de acordo com quem você pensa, né? Se são partidos de esquerda, se são partidos de direita, se são partidos de centro, né? Tem que ver o que é que cabe, aonde é que te cabe para você começar a estudar o partido, se filia ao partido e aí começa a transitar dentro do partido até ser uma candidata, uma futura candidata a vereadora, deputada, prefeita. É muito importante. E Sheila, qual é o seu partido hoje? Né? Hoje eu estou no União Brasil. Né? União Brasil é de esquerda ou é de direita? É de direita. Nós somos centro-direita, né? Mas veja, a gente precisa se filiar a um partido, o meu União Brasil. Mas o que eu penso é o que o meu líder, né, amigo e líder André Moura pensa, é o que a minha deputada federal pensa. Nós estamos do lado do povo. Se lá na presidência tiver sei lá, Lula, Bolsonaro, não sei quem, a gente é do lado do povo. O que é que o povo quer, o que é que o povo precisa, onde é que está o gargalo, né, para a gente tentar melhorar este gargalo aqui, para a gente... e por isso que eu estou no União Brasil, porque ele vai justamente na minha linha, no meu pensamento. Então, primeiro passo de você que está em casa, que quer entrar na política, estuda os partidos. Estuda para você não se decepcionar lá na frente. Veja qual é a sua linha de pensamento e se é igual à linha de pensamento daquele partido. Entendeu? Então, eu estou num partido que realmente é a minha linha de pensamento. É o partido que está realmente do lado do povo, olhando as necessidades. Não está nesse enfrentamento de polarização de X ou de Y. A gente não está nesse meio, nesse jogo de polarização. A gente tem o nosso olhar, que é o povo, onde está na saúde, nas unidades básicas, onde as pessoas estão precisando de saúde digna, de qualidade, nas escolas, nas creches, que precisamos de mais creche. É isso aí, que essa é a visão que eu tenho. Assim. Eu tenho acompanhado, né, inclusive eu participei de alguns eventos, inclusive organizado por você, né, do União Brasil, que foi o Lilás. O Lilás. Né? E aí, até a partir de então, eu já estava estudando um pouco, né, do como a União Brasil atua dentro da política, inclusive trazendo oportunidades, né, para posicionar e acolher as mulheres. E isso foi um fator que me chamou a atenção, né, porque
desde quando eu me entendo por gente, é partido A, partido B. Sergipe, inclusive, passou o tempo todo sempre regido por grupo A e grupo B, nunca mudou, sempre aquela questão. Sim. E pouquíssimas mulheres tiveram oportunidade de atuar até então. Dos 10 anos para cá é que a gente tem visto, né? Mais mulheres atuantes na política e o União Brasil tem sido um desses partidos que tem trazido, né? Tem apoiado, tem aberto possibilidades dessas mulheres não só se inserir, mas atuar, elas terem voz na política. Aí onde entra, Sheila, um outro ponto que eu gostaria muito que você compartilhasse com as meninas e com os meninos também que estão nos assistindo, qual é o desafio hoje que a mulher enfrenta e que nós, como população, pode contribuir para combater, para inibir realmente esse tipo de desafio que nós enfrentamos dentro do cenário político? É o preconceito, né? O preconceito, a nossa luta é muito grande. Eu vou falar só o que aconteceu comigo uma vez, não vou falar o nome da pessoa, mas o que aconteceu comigo, né? Tem muitos homens que olham a gente como que as mulheres não são incapazes, não entendem de nada, não entendem de política. Entendeu? Tem esse olhar de discriminatório. Então, a discriminação, o preconceito da mulher na política é muito grande. E tem um fato que aconteceu comigo, Anne, que é muito... É triste de se ver, né? De um homem falar. Faleceu Clóvis Silveira. Não, eu estava na Câmara e eu fiz um vídeo mostrando como estava a situação da minha rua. E aí eu falei como é que estava, mostrei os buracos, tal, pedindo mais agilidade na prefeitura para resolver aquele problema ali do meu bairro. E aí o vereador chegou, subiu e disse, aqui tem vereador, até que conta buraco. Tem vereador para tudo, até para contar buraco. Isso não. Comecei a falar, o senhor me respeite, que eu não sou vereadora de contar buraco. Eu sou vereadora do povo. E o povo está me chamando, o senhor sabe que a minha luta é pela saúde. Mas na rua que eu moro, no meu bairro, tá assim, 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 assim. Chega, desliga os microfones. Primeira coisa, acabou, desliga, suspende a sessão. Suspenderam a sessão para não ver o bate-boca. E suspenderam a sessão, os ânimos se apaziguaram, acalmou e pronto. E aí isso foi no final de um ano, no início do outro ano faleceu o nosso querido amigo Clóvis Silveira. E aí eu fui pro velório de Clóvis. Quando eu cheguei lá, o vereador estava. Quem chega, cumprimenta, né? A educação não é assim? Sim, você pode não estar falando, mas você chegou, você tem que cumprimentar. Bom dia, não, meus sentimentos, vereador, vereadora. Obrigada. Tchau, arrodeei e fiquei em pezinha. E aí ele foi retribuir a gentileza. Ele ia embora, passou por todo mundo. Quando chegou em mim, todo mundo lá tá todo mundo olhando, ele me abraçou, chegou no meu ouvido e falou: não fale comigo daquele jeito de novo, porque eu lhe dou uma rasteira. Sorrindo. Quem passou não entendeu nada, não entendeu, né? Achou que ele estava com gentileza. Não, mas ele estava me ameaçando. Ameaça, verdade. Aí eu disse a ele, o meu pai, que eu sirvo, Deus que eu sirvo, não permite que a filha dele caia. E sorri também. Aí a minha assessora estava do meu lado, mas não, o que foi isso? Eu disse para você ver como são as coisas. Então eles tentam, sabe, coibir a gente de todas as formas, sem que os outros notem, mas eles estão lhe dando uma facadazinha na gente. Então esse é o maior problema que a gente enfrenta, é o preconceito por ser mulher, por estar na política, por estar sobressaindo na política, né? Você vê a nossa deputada federal Iandra, como ela sofreu, né? Quantos ataques ela sofreu quando ela foi candidata a prefeita de Aracaju. Então, esse é o maior problema que a gente enfrenta hoje, é um dos maiores problemas. O outro grande problema é que a própria mulher não apoia as mulheres. Sobre isso agora que eu quero que você chame a atenção, né? Porque vai ser natural, né? Um homem querer meio que medir força, né? Porque eles acreditam que nós mulheres não temos habilidades, capacidade de desenvolver um trabalho no mundo político. Mas uma outra mulher, isso é o que me deixa, sabe? Vamos trabalhar um pouco sobre isso agora. É isso mesmo. Então, assim, nós somos a maioria em Sergipe, né? No Brasil, né? Em Aracaju não é diferente, no estado de Sergipe não é diferente. Nós somos a maioria da população. 51 ou 52%. 52% são de mulheres. Eu acompanhei ano passado, 52%. 50 que votam.
Entendeu? Então, essas mulheres, elas não conseguem apoiar a mulher. A mulher tem que andar lado a lado, porque eu sei a sua dor, Anne. Eu sei uma dor de uma separação, a dor de um divórcio, a dor da perda de um filho. Né? Quando uma mulher perde o filho, todas perdem. Né? Isso a gente sente mais. Então, porque na hora que uma mulher precisa da outra, ela vira as costas. Apoia um homem, porque o marido pediu. Porque o pai pediu, veja, o patriarcado onde é que tá, né? Não, meu pai pediu para votar em fulano de tal. Você tem uma causa maravilhosa, Sheila. Você é excelente, você me ajudou, você lá. Mas o meu marido vai votar em fulano porque ele acha que fulano tem mais capacidade e eu vou votar em fulano. Então, a gente precisa desconstruir essa figura desse patriarcado, né, dessa que a gente vive, e as mulheres precisam apoiar as mulheres, né, dizer a outra mulher que você tá bonita hoje, Anne, sei lá, se fizer uma coisa na sobrancelha, seu olho tá mais aberto assim, botou os cílios, tá bem mais bonita, né, não criticar, você viu como a Anne tá? Ah, minha mãe, por que ela botou aqueles cílios nela? Nem, né? nem fez o cabelo hoje. Nem Sheila Galba. Não. E é interessante, Sheila, a gente trazer isso não para criticar, mas para orientar vocês, meninas, para alertar, porque a gente vive, como foi dito aqui, nós somos 52% do grupo eleitorado, ou seja, quando eu tive acesso à informação, a mulher decide tá na nossa mão, e nós temos, inclusive, nós como gestoras do lar, a gente já exerce essa autonomia dentro das nossas casas, então não faz sentido eu receber um apoio independente de você estar parlamentar ou não. Mas aí, porque uma terceira pessoa, não, porque ela não tem cara, eu estou tirando a oportunidade de ela continuar exercendo o trabalho dela e de abrir espaço para que outras mulheres, ela também conquistem esse espaço. Exato. Porque empoderando, né, dizendo a outras mulheres que elas são capazes também de chegar aonde, poxa, Sheila Galba conseguiu, ela foi vereadora, eu acho que eu posso ser também. Pode, você pode ser também. É só começar. Tudo tem que ter um começo. É um começo. E trazendo um pouco do termo empoderamento, meninas, a gente quando fala do empoderar, a gente não está trazendo aqui naquele discurso de enfrentamento, de disputa de força com o sexo oposto ou com uma outra mulher que de repente está no outro partido. Não é sobre isso. É sobre você entender a capacidade que você tem de dar a sua contribuição, de ter a sua voz para falar por outras pessoas. Exatamente. Porque nós aqui no Instituto, Sheila, a gente desenvolve um trabalho com mulheres e eu tenho corrido atrás de deputada, inclusive fui até você. Porque assim, se essas mulheres elas não têm alguém por elas, uma vez que nós temos esse acesso, que sejamos essa ponte. Exatamente. E quando eu quis trazer esse tema para o episódio de hoje, foi justamente para trazer essa consciência para as meninas de que assim, você não tem o interesse, você não tem o desejo de estar no mundo político, mas apoie uma outra mulher para que ela seja tua voz. Exatamente. Se você é da causa animal, se você é da mãe atípica, se você é do empreendedorismo, se você é da luta contra o câncer, enfim, não importa, mas que se você encontrar alguém que tá ali, que tá buscando levar a tua voz, que te representa, né? Porque alguém representa alguém. Exatamente. Né? Então, assim, eu além do seu caso, teve um outro caso que eu digo, caramba, pô, mas como assim? 52% do eleitorado é mulher, e como é que pode, por causa de tão pouco, né? De tão pouco, não ter aí, hoje a gente tem uma pessoa, não que isso impediu de você continuar o seu legado, graças a Deus não. Continua o meu trabalho, né? Graças a Deus. Mas poderia ter potencializado. Exatamente. Na verdade, a gente perde a força, né? Quando você tem uma causa como a minha, que é a saúde pública de qualidade, dignidade na vida e na hora da morte também, porque o paciente oncológico, quando ele é diagnosticado no estágio mais avançado, a gente precisa dar dignidade para aquela pessoa até na hora da morte. Então, mesmo eu não estando vereadora de Aracaju, eu continuo o meu trabalho, só que eu perco a força para isso, né? Quando você é vereadora, você entra na unidade básica, você entra em um hospital, entendeu? Você fala, o superintendente do hospital já lhe recebe, não, a vereadora tá aí. Se for Sheila Galba, normal, não é nada, não, ela tá, diga ela que eu tô na reunião. E acabou. O BS não pode entrar, não pode fazer fiscalização. Por que não pode?
Pronto, quem não quer, não deixa e acabou. Então você perde a força. Mas assim, o seu trabalho você continua fazendo. Eu continuo fazendo minhas carretas de mamografia, continuo ajudando várias pessoas com câncer, tentando o diagnóstico precoce, eu continuo fazendo. Mas se eu precisar ir numa esfera maior, existe aquele problema, aquela lentidão, né, para poder lhe atender. Então perde a força, não tem jeito. Perfeito. Infelizmente. E sobre políticas para mulheres, né? Projetos, qual é a tua visão, né? Porque assim, a gente sabe que existe diversos, hoje nós já conquistamos muitos espaços, mas tem muito a ser conquistado, ao meu ponto de vista. Qual é a tua visão também para essas questões? Veja, eu vou colocar, nós estamos 8, 9, 10, 11, 12, sei lá, de 8 anos para cá, isso vem mudado bastante, né? Hoje nós temos secretarias de políticas públicas para as mulheres. Hoje nós temos procuradoria das mulheres. A Câmara de Vereadores tem uma procuradoria da mulher, que quando eu estava vereadora, era uma procuradoria que ela era um pouco esquecida, né? Que não existia ela era mais no papel. Né? Quando eu me tornei superintendente da Câmara, que eu sou hoje, eu chamei as meninas que fazem parte da Procuradoria e nós colocamos a Procuradoria já para iniciar, entendeu? Então, antigamente não existia Procuradoria da Mulher, Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, não existia Delegacia da Mulher, né? Antigamente, isso 8, 9, 10 anos, se falava. Hoje não, hoje já se fala. Então, hoje as mulheres, elas têm um local onde ela pode ser realmente acolhida, ouvida, para que juntas possamos fazer projetos de leis direcionados para ela, como no caso das mães atípicas, né? Tem vários projetos de lei já direcionados para mães atípicas, para mulheres com câncer, vários projetos. Então, esse crescimento político, né, direcionado para a mulher, graças a Deus é fato, aconteceu de fato. Então a gente tem vários leques para acolher essas mulheres aí. Falando um pouco mais de políticas públicas, e aí como você mencionou, Sheila, as mães atípicas, por eu atender muitas mães atípicas e acolhê-las aqui, eu tive mais ou menos há um mês atrás, com a deputada Maísa Mitidieri, né, pra gente, que aqui na comunidade a gente enfrenta muitos desafios relacionados à educação e à saúde. E aí eu fui buscar junto a ela, inclusive com uma das meninas que fazia parte da Procuradoria da Mulher, né, algo para ela poder assim nos trazer um acolhimento, né, ampliar um pouco mais esse atendimento e essa qualidade desses serviços que está tendo uma deficiência aqui na região do São Conrado. E aí um feedback que ela me deu e que eu achei interessante, e aí eu acho importante também a gente compartilhar, é que a falta, né, de um serviço amplo, principalmente para esses grupos, é a falta de profissionais qualificados. Né? Ou seja, falta professores qualificados para atender com os grupos atípicos, falta profissionais na área da saúde para atender também com os grupos atípicos. E ela disse que essa deficiência se estende à rede particular. E aí você, como uma pessoa que já esteve, né, como parlamentar, qual seria a tua visão de solução para esse problema? Veja, primeiro, a gente não tem um problema só com as crianças atípicas, mas com as mães também, né? Com as mães, exatamente. Não existe nada que ampare essas mães, né? Então, quando eu estava vereadora... Esse é o trabalho do Instituto, por sinal. Quando a gente estava vereadora, a gente discutia muito isso. Inclusive, acho que tem um projeto meu que não consegui nem tramitar, porque eu não lembro o nome do projeto, mas era direcionado às mães atípicas, que ele não conseguiu tramitar porque a gente perde. Quando a gente perde, os projetos eles são tirados de pauta, enfim. Mas essa questão da educação mesmo, né? Você... começar na escola, quando você coloca uma criança na escola, os professores não estão preparados para receber essas crianças, né? Eu tenho uma amiga que ela é proprietária de uma escola só de crianças atípicas, aqui do Inácio Barbosa, a escola dela. E ela enfrenta bastante dificuldade até para manter a escola dela, né? Porque até na questão
da prefeitura, sabe? Acolher essas escolas, saber como lidar com os diretores dessa escola, sabe? Porque são escolas realmente muito importantes. A de Alessandra, eu quero mandar um beijo grande. Alessandra, eu sei que você está assistindo a gente, vai assistir a gente. Então, essa questão da educação, eu acho que é o primeiro passo. Perfeito. Porque, assim, a gente sabe muito bem que, como você trouxe, é muito desafiador, né? Para os pais já é desafiador, né? Para a mãe lidar com a situação. Tem mães Imagine, que têm 2 filhos. eu tenho um caso aqui que são 3. Como é que eu consegue? tenho mãe que são 3, minha Como é que essa mãe filha. consegue? Não, e ela tem alguma rede de apoio? Pronto. Aí é onde entra o desafio. É uma rede de apoio muito pouca para a necessidade que ela tem. Inclusive, um dos meninos dela, que é o Fabrício, que por sinal é um dos meus assistidos, eu fui monitora deles em um dos projetos que nós oferecemos. Muito caro, né? Muito caro. Não tem para você. São filas gigantescas para poder uma consulta com um neuropediatra. Com as terapias. Quando você vai tentar pagar uma consulta, é 400, 500 reais. Não, e os planos de saúde, simplesmente, eles agora querem limitar a quantidade de terapias por mês. Então, assim, no caso do Fabrício, por exemplo, há 3 meses atrás, eu recebi uma queixa que o Fabrício ele passou por uma violência dentro da escola. Nossa. Aí ele foi agredido dentro da escola e aí a coordenação simplesmente orientou ele a revidar. E isso está relacionado realmente, primeiro, não só à falta de preparação desse profissional, mas o desgaste emocional desses profissionais. Exato. Eu estou fazendo algumas pesquisas voltadas para esse campo, tanto para o campo dos profissionais da área da educação e da área da saúde, e eu compreendo que realmente é muito desafiador, porque para mim como mãe que já conheço a rotina, já conheço os hábitos, é desafiador. Imagine para um professor que está em sala de aula, que tem outras crianças e ter que lidar com o atípico. Então eu acredito que o poder público ele precisaria desenvolver algo para capacitar esses profissionais, sabe? Criar alguns programas de capacitação, fazer esse chamado, porque assim, existe uma demanda muito grande lá fora e não está tendo profissionais preparados, mas aí o poder público poderia criar, certo? Programas de capacitação, financiar essas capacitações e, claro, depois fazer o chamamento, o PSS, sabe? Enfim, para que possa atender essas demandas, porque eu acredito que você criar políticas públicas, mas você está hoje num avalanche como essa que nós estamos enfrentando, e não pensar numa solução é muito ruim. Você falou das mães atípicas, nós aqui no Instituto, esse é o nosso trabalho. Eu hoje não trabalho o atípico, porque eu também não tenho equipe ainda para poder acolher o atípico. Mas uma equipe cara. É uma equipe cara. E aí, se a gente não tem apoio do poder público, realmente fica difícil. Eu tenho um amigo que ele criou o Instituto Terra. Então, no início, ele começou, porque ele diagnosticou uma das filhas das mulheres de peito, uma mulher adulta, ele diagnosticou ela como autista. Adulta já. Então, tem muitos adultos que são autistas e nem sabem. Sim. Então, aí, a partir dela, ele abriu um instituto e começou, ele disse, Sheila, parecia que estava minando, e chegou um ponto dele não conseguir mais abarcar. E aí, foi o que aconteceu? Teve que contratar um neuropediatra para poder dar laudos, porque só dá o laudo neuro, não é isso? Para laudar. E aí tem que começar a cobrar daquelas mães. E como é que uma mãe que tem 3 filhos, que mora no interior atento da Bahia, interior da Bahia, interior de lá em Canidé, tem um dinheiro, 200, 300, 400 reais para pagar uma consulta? Não tem. Então, isso é como você está falando, precisa de políticas públicas voltadas para isso, né? Teria que ter mais especialistas, contratar mais especialistas. Não acontece assim, a gente sofre muito com filas gigantescas de pessoas que precisam passar por isso, por um psicólogo, por um neuropediatra, por um psiquiatra, e não consegue porque não tem profissionais suficientes para atender a demanda. E eu ainda friso mais, Sheila, o poder público também precisa desenvolver políticas públicas para acolher esses profissionais que estão sobrecarregados, porque como eu falei, eu estou fazendo algumas pesquisas e assim, realmente é muito desafiador. Não adianta a gente dizer assim, mas é a obrigação da escola oferecer o mesmo atendimento, o mesmo acolhimento que ele tem em casa. Peraí, calma aí.
eu, como mãe, eu vou estar o tempo todo exclusiva para ele. Uma professora, Não uma dá. monitora, não Não tá. tá, E aí, tem se ela como. não tem uma preparação, Não, e se ela também não tem um acolhimento emocional, não consegue, não consegue. Então, eu rola. acredito também que o poder público precisa olhar para esse lado. Até porque tem crianças atípicas que elas precisam de uma pessoa 24 horas do lado dela. Né? Exato. O grau é muito avançado e ela precisa de um monitor só para ela, para ir ao banheiro. O meu filho fazia basquete e na escola que ele faz basquete tinha um menino atípico lá. E ele tinha um técnico só para ele, ensinando a pegar bola. Mas nem todo mundo tem essa Nem condição. todo mundo nem todo mundo Não tem. existe, é muito caro, é muito dispendioso. Então, os nossos governantes, e a gente não fala estadual, estou falando nacional, a nível nacional, a nível federal, já precisa começar a pensar alguma forma para poder diminuir o sofrimento dessa mãe e dessa criança também. Pronto, você trouxe um ponto agora extremamente relevante. Não é que a gente vai, sabe, sanar, mas é diminuir realmente a sobrecarga, porque, gente, eu aqui, como eu à frente do acolhimento das mães, Sheila, o caso dessa mãe mesmo, que são 3 atípicos, você precisa ver quando ela. Teve uma reunião que eu tive com elas aqui, eu recebi 2. Uma tem um só, e tem rede de apoio forte. A outra tem 3 e é praticamente sozinha. Tu precisava ver. Era nítido a exaustão mental e emocional dessa mulher. Não era só físico, sabe? A fisiologia dela realmente, assim, tá exausta. Então, o poder público precisa urgentemente pensar em criar políticas públicas para gerar o acolhimento. Como você disse, você já tem projetos de lei voltado para as mães, né, para as famílias, mas também, não só para as famílias e para as mães, mas também para ampliar essa rede de apoio para o atípico, tanto na parte da saúde como na parte da educação, porque o meu genro, por sinal, ele é monitor lá em Nossa Senhora do Socorro, e assim, ele disse, sogra, é complicado, porque no ônibus são uma média de 20 crianças, 20 a 25 crianças, se tiver 2, 3 e aí, se não conseguir conter, acabou, é perigoso, tá colocando em risco a vida das outras crianças, até mesmo dos monitores, porque imagina só, eu falo no motor porque na hora de uma confusão, por exemplo, tá o motorista tem que prestar atenção na situação, e aí para conter, sabe, um grupo de 25 crianças é muito, sabe, complexo. Então é muito importante nós pensarmos, né, e chamar realmente a atenção do poder público para isso. E por isso também que eu quis trazer, Sheila, essa temática, porque hoje como você já está nessa jornada, eu acredito que você vai conseguir ter mais espaço para levar também para as pessoas essa visão e essa mensagem. Trazendo um pouquinho mais desse contexto para a gente já fechar nossa caixinha com relação a isso. Suponhando que 2026 seja aí, né? Nós estamos chegando aí num novo momento político. Qual seria? Existe a possibilidade de nós termos aí você nessa disputa? Existe uma grande possibilidade, até porque eu não tenho mandato, né? E a gente precisa unir forças para poder defender as mulheres e também a saúde, né? Então, assim, fazer o que Sheila Galba fazia, não chegou ninguém ainda, entendeu? A gente precisa continuar o trabalho com força, porque eu continuo o trabalho, mas como eu falei, eu não tenho força, né? Eu tenho um desejo, eu faço, mas aquela força que é poder entrar nos locais, de fiscalizar de perto, isso aí eu não consigo mais. Então, teremos sim, Sheila, lá na frente, 2026, teremos sim. Agora, não sei ainda dizer a você aonde, né? Nós temos no próximo ano a eleição de deputado estadual, deputado federal, senador e presidente, governador. Isso. Então, governadora não serei, tá? Presidente ainda não, mas nem senador. Meu senador já é assim estampado na minha cara, André, né? Meu senador é André. E aí a gente tá na luta aí para ver se vai para estadual ou para federal, ou se apoie. Como eu fiquei primeira suplente de vereador, né? Pode ser que eu apoie algum estadual para ir para ele ganhar estadual e eu voltar para vereadora, ou
e para federal, eu me lanço como federal e apoio um estadual, ou então, se o estadual do União Brasil não for, eu vou para estadual. Então, a gente está construindo ainda, ninguém faz nada sozinho. Eu tenho que conversar com o pessoal do grupo, né, com o meu líder, com a minha líder, Iandra, para ver qual o melhor caminho para o grupo, para mim, mas principalmente para aquelas pessoas que votaram em mim, né? Que acreditam no meu trabalho. Para vereador agora foram 2.906 votos. Então, para essas pessoas eu preciso dar uma resposta, eu preciso continuar para essas pessoas, que eu tenho certeza que isso aí vai se multiplicar. Aquelas pessoas que não me ajudaram, né? Porque achava que já estava ganho, porque tem muito isso também. Né? Ah, não, quem não bota não enxerga a ela já tá ganha. Então, essas pessoas, hoje eu encontrei É porque, é porque associam, né? Associam a sua identidade, a sua atuação, né? No momento anterior, com o trabalho que você vem desenvolvendo. Então, assim, não. E aí é aquela questão, não, mas um só não vai fazer diferença. Faz, bem que faz muito. Então, bem que faz. Tem deputado federal que perdeu por um voto, né? Um voto. Eu, vereadora, perdi por 6 votos. É muito pouco, mas a gente entende todo o processo, né? Tá tudo certo. 2026 é logo aí. E a gente vai costurando o melhor caminho para a gente por sinal, 2025 passou Meu Deus do céu, na velocidade da luz, porque assim, cara, já quase novembro. eu olhei assim, do caramba, foi num piscar de olho 2025. Muita coisa aconteceu. Eu hoje estava vindo para cá, de manhã, estava indo trabalhar hoje de manhã, e aí estava passando uma música de Gustavo Lima, perguntando se você já olhou para o seu retrovisor. Né? Já olhou para o seu retrovisor? Tudo que você passou, onde você está hoje, teve tudo a ver com tudo isso que você me fez viver durante essas 5 temporadas. Né? Eu olhei no retrovisor. Tá? A cada conversa que eu tive aqui com você, a cada explanação, a cada momento da minha vida que eu compartilhei com você, ali foi uma reflexão muito grande, olhando no meu retrovisor. Tudo que eu passei e aonde eu cheguei hoje. Nesses 11 anos, né? Nesses 11 anos. Então, a gente precisa se apegar, sempre olhar no retrovisor, lógico, sempre olhar, né, para você continuar sendo quem você é, não perder a sua essência, mas agradecer a Deus por estar aqui, por ter acordado, sabe? Por tudo que você passou, você ter conseguido passar por tudo aquilo, né? Porque tem ainda muita estrada pela frente para você continuar olhando lá atrás pelo retrovisor. Achei sensacional essa música. Eu disse, meu Deus, essa música ela é perfeita, porque ela combinou com tudo que eu vivi com você nessa temporada, porque eu olhei no retrovisor, tanto que os 2 primeiros episódios eu só choro. Mas é como ela falou, como a Anny falou, é um choro de caramba, eu passei por isso mesmo. Aconteceu isso comigo mesmo. Sério que eu venci isso? Sério que eu venci isso. Então, olha, celebração, né? Bom demais. Olhe no seu retrovisor, né? E veja a pessoa que você se tornou hoje. Importante. Pois é, gente. Mais uma vez eu quero agradecer, né? Quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, agradecer a sua equipe que está aqui acompanhando. Um beijo grande ao meu filho Arthur, a Márcio, a Silvete, a Duda, que estão sempre com a gente, ajudando, né? Acreditando, né? A gente precisa de pessoas que acreditem em você, que acreditem no seu propósito, para você ter força para continuar. Então, eles são, assim, o meu alicerce, que eles acreditam no trabalho da gente. Pois é, agradecer, parabenizar por toda essa trajetória, por essa história linda, por você ter vencido e hoje estar aí nessa luta, inspirando e apoiando outras mulheres a continuar lutando pela vida delas, a estar realmente brigando, né, junto ao poder público para que ofereça, né, saúde digna, porque você trouxe um ponto, Sheila, sobre a questão uma vez que o diagnóstico já está naquela questão que não tem mais jeito, né, trazer também um acolhimento uma dignidade, digno, sabe? Não só para quem, para a pessoa que está vivendo, mas até para as famílias, porque... Anny, você falou agora, eu lembrei, teve um dos casos, logo assim, quando a gente assumiu como vereador, uma mulher procurou a gente, eu não vou falar o nome dela para poder preservar, mas ela procurou a gente, ela estava com um braço já, ela estava com câncer de mama muito avançado, o braço dela estava muito inchado, ela estava sendo comida por formiga. Jesus. Ela não se sentia deitadinha na cama, porque ela já foi a família que procurou, enfim. E a gente correu atrás para dar dignidade
na hora da morte dela. Então, quando eu olhei para ela que via, eu liguei pro SAMU, não, a gente não leva. Não, se a gente leva, a gente tem que levar para o Nestopiva. Eu digo, não, mas ela é paciente oncológica, ela precisa ir para um local oncológico, tem que ir para o USE. Não, a gente não leva. Consegui colocá-la no HU. O HU disse, olha, ela não pode vir para cá no seu carro, ela tem que vir regulada, né? Tem que ser regulada dentro do sistema, só por ambulância. Tem uns 3 anos isso, gente. Cara, até isso, Até Sheila, isso. até isso. Ela- Quer dizer, uma pessoa... Eu tirei foto e disse, olha O SAMU como ela... se negar a transportar uma paciente num quadro desse. Não foi negar transportar, é porque ele não podia levar para o HU. Ele disse, não, para levar para o HU tem que ir para o sistema tem que caminhar, não é assim. Gente, Eu disse, e era mas pra morrer a míngua? Era para morrer ali. Meu E Senhor aí eu Jesus. consegui com o bombeiro. O HU disse, eu recebo, agora tem que ser com ambulância, se vira aí. Mas aqui as portas estão abertas, porque ela é paciente daqui, as portas estão abertas. E aí eu consegui com o bombeiro, o corpo de bombeiro. Parabéns àqueles anjos, viu? E aí... Eu tive uma experiência com eles também, com minha gata. Maravilhosa. E aí o corpo de bombeiro, eu liguei e consegui, olha, Sheila, amanhã é dia 7 de setembro, a gente tem desfile cívico. A companhia está toda no desfile, vai ficar um carro só de plantão aqui, porque se acontecer alguma emergência tem um carro. Esse carro não pode sair daqui, mas assim que terminar o desfile, nós vamos buscá-la. E assim eles fizeram. Tem 3 anos isso. E aí eles pegaram ela no dia 7 de setembro, levaram para o HU, eu fui lá, ela estava já toda limpa, não estava com mau cheiro mais, não tinha formiga, os médicos disseram, Sheila, ela estava com a formiga comendo a carne dela, ela não sentia mais. Não, no outro dia, dia 8 de setembro, 13 horas, na hora que ela foi transferida para ter dignidade, ela morreu. Ela só esperou ela ser limpa. Quem lavava, para você ter ideia do que essa mulher passou. Quem dava banho nela, quem cuidava dela. Algumas irmãs da igreja que ia lá ajudar, mas era o ex-marido que estava com piedade dela. Estava morando com ela, dormindo num colchão na cozinha para poder ajudar ela, porque ela já era ex-marido. Entendeu? Para ela não, porque a família dela toda de fora, ela não tinha quem cuidasse dela. Era o ex-marido e as amigas da igreja, as irmãs da igreja. Então, eles não tinham habilidade no curativo, no trato. Com certeza. Ela já não tomava mais banho, ela já não comia muito pouco, não falava nada, só o olhar dela era de socorro. Eu fecho o olhinho, eu vejo ela. Então, essa questão da gente dar dignidade à pessoa, na hora da morte, não tem preço que pague. Só a gente que passou, que viu, que acompanhou, é que sabe que como sabe como é doloroso. E é importante é demais. Eu lembrei dela agora, eu quero dar um beijo grande para a mãezinha dela. Ela tinha 3 filhos, um menino de 14 anos, viciado, vendia as coisas dentro de casa. Uma menina de 8 anos, que tomava conta do irmãozinho de 2. Toda vez que eu chegava para levar uma cesta, para levar um brinquedinho para eles, para um remédio para ela, ele estava só de cueca. A minha mãe está aqui. Ó. Quando você chegava na porta da casa, você já sentia o mau cheiro. Entendeu? Eu ia na unidade, eu corri muito, eu lutei muito para que ela tivesse dignidade. E eu consegui, né? No finalzinho, mas eu consegui. Parabéns, minha filha, parabéns, louvado seja Deus. Amém. Porque agora eu que vou chorar, porque eu nunca tive uma experiência como essa, mas eu posso deduzir, né? Eu posso deduzir, porque quando você falou das crianças, por exemplo, e aí essas crianças, né? Ver a mãe passar por um processo daquele, não entender, porque não entende. Mas ela entendia tudo o que ela estava passando, ela estava com a consciência. Então ela sabia de tudo, sabe? Quando ela ainda não estava acamada, ela ligava para mim dizendo que o filho, o mais velho, tinha sumido de casa. Ela vai Sheila Galba, ligar para um, ligar para outro, atrás do menino. Tinha vendido um botijão de gás, tinha vendido a comida, ela não tinha nada para comer porque ele tinha... Então, isso tudo foi acumulando até deixar ela no estágio debilitado de cama, mas consciente. Pior é isso. É você estar consciente ali, vendo sua filha. Então, a mente dela, imagine como estava a mente dela, a filha né? dela depois, a gente criou um laço de amizade com a família, com a mãe dela, que veio de São Paulo quando soube que ela já estava acamada. A mãe veio para ajudar. Já no finalzinho, e a mãe descobriu que a filha de 8 anos estava sendo abusada dentro de casa. Então,
ela viu tudo e ela não podia Não falar, podia fazer nada. não podia fazer nada. Totalmente impotente, né? Impotente. Ainda Ela teve sofreu isso, muito, sofreu muito muito, sofrimento. muito, muito. Mas no final, ela teve um alívio, sabe? Quando eu cheguei no hospital, no HU, que vi toda tomada banho, cheirosinha, toda enfaixada, o bracinho no lugar, porque ficou muito grande o braço dela. E aí, ela não falava, ela falava com os olhos. E a gente viu no olhar dela, Márcio tá aqui, né, Márcio? Acompanhou a gente, Arthur também. Eu acho que é um dos casos mais dolorosos da gente. Foram dois. Foi esse e foi outro também, que também passou pelo mesmo processo com ela, já chegou, enfim. Mas esse especial eu acho que é o que mais motivou a gente a não desistir. Porque mesmo ela passando por tudo aquilo, a gente conseguiu fazer com que ela se sentisse limpa, digna, sabe? Limpa, rodeado de... O olhar dela, o sorrisinho dela no canto de boca dizia que ali ela estava bem. Então, tudo valeu a pena. Valeu a pena. Eu ter vivido esses 4 anos de vereadora para poder ajudar, nem que fosse só essa pessoa, né? Dar dignidade na hora da morte a essa pessoa e a outra também que estava no estágio bem crítico. Esse eu estou falando dos piores. Foram vários casos, mas esses foram os mais piores, marcantes, né, mais Sheila? marcantes. Uma pessoa, uma mulher atuante que cuidava dos filhos, que tinha a sua casa, que trabalhava, que ia para a igreja, sabe? Se vê prostrada numa cama. E a gente só soube que ela estava comida por formiga quando a ambulância chegou. Caramba. A gente não sabia. Porque era ela, quando chegava lá, ela estava deitadinha, deitadinha, né? você olha aqui assim, fala, dá um remedinho na boca, uma aguinha, mas você não pode mexer naquilo ali. Né? Era o Eu marido acho que além dessa dor que ela sentia, né, devido à doença, mas a dor dela ver um filho se perdendo nas drogas, uma filha sendo abusada dentro da própria casa, e o pequenininho, mulher, eu acho que foi o que definhou ela, Foi sim, foi isso mesmo. sabe? Isso mesmo. Fez com que ela assim, se entregasse de fato e disse assim, não, eu não suporto ver e não poder fazer nada. Né? O sentimento de, sabe, De impotência. Eu acho que foi o que fragilizou ainda mais ela. Isso Mas mesmo. que o Senhor tenha, Tem piedade dela, né, teve sinal. com certeza recolheu ela e Sim. levou, deixou, trouxe ela para os braços Com dele. certeza. E glória a Deus pela Amém. sua vida, por A você nós. ter Amém. proporcionado para ela esse momento, né? Porque não é fácil, não. Não é fácil, não. Não é, não é. É a gente que Não é viveu fácil. aquilo ali. Eu fecho o olho, parece que é um filme. Filme ruim, né? Tinha um momento bom quando eu chegava na casa dela, que eu sempre levava um brinquedo para o menino, né? A cesta básica para um sorriso das crianças, a inocência daquelas crianças. Né? A gente saiu um pouquinho aliviada de lá, né, Márcio? Mas a dor que aquela mulher sentiu, né? Não tem... É como eu falei, não só a dor física, mas a dor emocional. A dor da alma. Exato. A dor da alma. Ver tudo acontecendo na sua frente. Mas louvado seja Deus que Amém. o Senhor usou você para Amém. poder Diminuir. minimizar essa foi dor uma- dela. E mesmo, até ao ponto de cessar, né? Porque uma vez que o Senhor recolheu, a dor dela foi cessada. embora, foi Então, eu só posso agradecer. Amém. Obrigada. Né, agradecer ele, parabenizar todos vocês pelo trabalho que vocês desenvolvem. 2026, É eu logo quero você ali. aqui de novo e é logo ali. Com certeza com novidades, eu Amém, acredito. Jesus, tomara que assim certo? seja. E quero agradecer a vocês também, pessoal, que ficou conosco até agora, por ter acompanhado a temporada de outubro do CoutoCast. Você vê que dessa vez que chorou foi eu e tá tudo certo, sabe? Porque eu sou mãe, eu sou avó, eu sei o que é ter uma sensação de impotência. Não nesse nível, mas eu já estive num lugar de cama e eu sei que não é fácil. Para uma fácil, mulher, não. como você falou, atuante, sabe? Que cuida, que faz e acontece, se vê numa situação como essa. Então, pessoal, quero agradecer a Arte Modular, o Instituto Arte da Fé, a toda a minha equipe que está lá ó, aí na sala de operação acompanhando tudo. Agradecer a GS Distribuidora que também apoia o nosso trabalho e, claro, né, a você que tem acompanhado desde então toda essa temporada e dizer para vocês que nos próximos programas, nas próximas 2 temporadas, ou novembro e dezembro, a gente vai estar trazendo 2 mulheres também de Deus,
mulheres que também têm uma história de superação linda, assim como a da Sheila, e que vai também inspirar, continuar inspirando a vocês, assim como a mim, a não desistir, a continuar lutando e a semear realmente o amor, a dignidade, o acolhimento, certo? E quero que, enfim, eu tô aqui realmente muito emocionada porque essa história em si É marcante. é. Vou deixar um recado para você que está em casa. Outubro Rosa está terminando hoje, né? Mas a luta continua, tá bom? Vocês precisam continuar. Não é porque acabou outubro que vai acabar de se tocar. Não, continua. Se tocar, se achar qualquer coisa diferente no teu corpo, vai direto para o médico, porque ele pode nos ajudar. Tá bom? Um beijo grande no coração. Muito obrigado, Anne. Muito obrigado mesmo por essa rica oportunidade de estar aqui com você, esses 5 episódios, de me fazer reviver tudo o que eu revivi, com muita emoção, com muita verdade e com muito amor no coração. Amém, amém. Obrigada. Gente, beijo no coração de vocês. E até a próxima temporada do CoutoCast. Deus abençoe. Beijo grande, gente. Obrigada. Olá, eu sou a Nicole, a menina da 5ª série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na 5ª série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.